Olá, eu sou o Denis, A&D Engenharia. Nós trabalhamos com projetos técnicos de instalações e de estruturas. Essa semana eu gostaria de falar sobre a instalação de carregadores veiculares, que é uma coisa que eu tenho visto bastante, está em muitos comentários, muitas consultas, aí é um assunto bem falado aí. Então vamos colocar aqui algumas informações importantes. Vamos lá? Bom, primeira coisa para nós falarmos sobre a instalação de carregadores veiculares, é claro que primeiro nós vamos abordar a questão da carga elétrica. Muitos condomínios hoje, muitos prédios ou as casas mais modernas já têm previsão de carga, já tem lá uma reserva de carga, já tem circuito ou até alguma instalação previamente preparada para a instalação de carregador veicular. Então, eu creio que nessas situações, quando nós pegamos casas e edifícios mais novos, nós não encontramos muita dificuldade, até porque já tem essa previsão. Quando nós nos deparamos com instalações um pouco mais antigas, um pouco mais desatualizadas, mesmo casas grandes ou os grandes prédios, eles não têm essa previsão de instalação de carga adicional para carregador. Em especial quando nós falamos dos prédios, fica um pouco mais complicado, porque você não vai instalar só um carregador. Normalmente você vai instalar mais de um carregador. Então é necessário que seja feita uma análise mais criteriosa, mais cuidadosa de quadro elétrico, de padrão de entrada, do cabeamento, do local onde vai ser instalado, da distância dessa instalação até o quadro, quanto isso vai ter de perda. Então existem vários fatores que influenciam na escolha do quadro elétrico adequado, na proteção desse quadro elétrico, se vai ser necessário mudança da proteção geral do quadro, ou se isso vai ser instalado numa reserva de carga desse quadro. Então é necessário uma análise mais criteriosa, mais cuidadosa do perfil de carga do quadro elétrico e dessa instalação. E quando nós falamos de uma quantidade maior de carregadores, é necessário que você leve em conta um fator de demanda, né? Instalar aí 8, 10, 12 carregadores. Qual é o fator de demanda que nós vamos utilizar? É um, dois, três ao mesmo tempo, 20, 30%? Mas sabe-se que hoje em dia a maioria desses carregadores são carregados à noite, né? Os moradores costumam deixar os seus veículos à noite carregando. Então tem que ser feita uma análise cuidadosa da curva de carga desse edifício, porque nós temos aí um problema com o horário de verão, né, ele não está em vigor, mas o que era o horário de verão? São aquelas cargas no horário de pico. Então o morador que chega e carrega seu carro e ainda pode estar dentro do horário de pico, que seria aquele horário de maior carga, de maior consumo, né, que chama-se horário da ponta. O horário da ponta ele é mais complicado, porque todo mundo está usando. Então a demanda ao mesmo tempo daquela instalação pode ser grande. Imagina você, 6, 7 horas é a hora que está todo mundo tomando banho, fazendo lá a sua comida e tudo mais num prédio. Chegam 8, 10 moradores e conectam seus carros para carregar. O padrão de entrada desse prédio vai ser bem solicitado. Então é necessário uma análise cuidadosa aí desse funcionamento, da consideração do fator de demanda, né? Se esse cabeamento está disponível, se vai ser necessário uma reforma elétrica desse padrão de entrada ou dessa cabine, ou se de repente o transformador que está lá tem carga reserva e aí passamos por uma troca de um disjuntor, de uma proteção, a troca de um cabo, enfim. Tem que ser feita uma análise ali mais detalhada do trajeto dessa carga, do horário dessa carga, de quanto ela vai solicitar, para nós entendermos o quanto você vai ter que fazer de alteração nessa instalação. Mas esse é o ponto da instalação elétrica, tá? Agora, um outro ponto importante que nós precisamos considerar é que recentemente o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, em conjunto com os fabricantes de veículos elétricos, né, desenvolveu um laboratório de testes financiado por essas empresas
para analisar as questões de incêndio, de propagação de incêndio, porque o mais importante nesses veículos é a questão das baterias. As baterias veiculares, quando elas entram em ignição, elas produzem uma quantidade de energia muito grande. E essa bateria, ela provoca um incêndio desastroso. Nós sabemos que o Corpo de Bombeiro dispõe de meios, mecanismos e ferramentas, enfim, treinamento para diversos tipos de incêndio, para combater diversos tipos de incêndio. Mas quando nós estamos falando de um veículo onde os leigos estão ali à volta desse veículo, não é um ambiente controlado, como uma refinaria de petróleo, uma coisa mais complicada, essa bateria ela provoca uma reignição, porque mesmo quando você apaga o fogo dela, a chama se extinguiu, mas o calor, a energia produzida pela bateria, não. Essa energia ela continua sendo produzida em grande quantidade durante muito tempo. Então você vai perceber que a reignição é muito séria. Esse fogo ele não se apaga tão facilmente. Mesmo as baterias mais modernas, as montadoras possuem invólucros nessas baterias que são carcaças à prova de incêndio, que são carcaças já apropriadas para evitar a propagação desse volume de energia para fora da bateria. E são baterias de compostos mais modernos, são polímeros de cadeia ramificada que armazenam energia, não são mais aquelas baterias que nós estávamos acostumados no passado, como bateria de celular ou coisa semelhante. Né? As baterias hoje são sintéticas, são polímeros sintéticos que são materiais super modernos, né, para armazenagem de energia. E aí o que nós precisamos analisar nessa questão? É que no momento dessa ignição, essa propagação de energia, esse fogo, essa intensidade de calorias, né, ela pode provocar danos à sua volta. Não só no veículo, mas imagina você numa garagem confinada no subsolo do terceiro subsolo de uma torre, um carro que entra em ignição e produz uma quantidade desastrosa de calor. As estruturas desses prédios não são preparadas para esse tipo de situação. Então você coloca em risco a segurança estrutural de uma edificação quando ocorre um incêndio numa bateria. E esse incêndio não vai ser apagado por qualquer um, por qualquer leigo. Né? Então é uma situação mais complicada. Diante disso, o Corpo de Bombeiros aí do estado de São Paulo, pioneiro na análise dessas situações, está criando uma nova instrução técnica que deve ser publicada muito em breve, com as recomendações técnicas para a instalação desses carregadores, não só no tocante à questão de energia, mas no combate a incêndio, na ventilação mecânica, na exaustão para a retirada do calor, né, no local de proteção, nas paredes corta-fogo, no local de acesso controlado. Então são várias recomendações que são feitas baseadas em testes que foram realizados nos laboratórios do Corpo de Bombeiros, em conjunto com essas montadoras de veículos, para que as situações de risco de incêndio sejam mitigadas. Então, por exemplo, não é que você vai ter um sistema de sprinkler no seu subsolo que vai apagar o incêndio do seu carro, o incêndio dessa bateria. Longe disso. Você não vai conseguir apagar um incêndio dessa bateria tão facilmente. O que vai acontecer é que a previsão desses sistemas de combate a incêndio, toda essa proteção é para prevenir que o calor gerado por esse incêndio se deteriore, se propague, prejudique a instalação, coloque a vida das pessoas em risco, até que uma brigada especializada do Corpo de Bombeiros possa ter acesso ao local e realmente proceder ao combate ao incêndio daquela magnitude. Então as instruções elas visam não como sempre, né, o sistema de proteção contra incêndio ele não tem como objetivo apagar o incêndio, ele tem como objetivo mitigar o incêndio no início e para que haja um tempo de resposta da corporação adequado, né, para que o bombeiro possa chegar ao local em tempo adequado e promover os devidos cuidados
no apagar desse incêndio, no combate desse incêndio. Então, essas instruções do Corpo de Bombeiros, elas visam proteção estrutural, elas visam parede corta-fogo, exaustão mecânica, sistema de sprinkler, toda uma série de cuidados que são necessários para que você possa fazer uma instalação de um, dois ou vários carregadores sem correr o risco. E essa é a função do engenheiro, né? O engenheiro ele tem como atribuição fazer essa análise. Então, quando nós pegamos uma instalação para fazer análise de uma instalação de um carregador de baterias, não é simplesmente olhar o quadro elétrico e dizer para o nosso cliente que ele tem um disjuntor adequado, que basta trocar um disjuntor nesse quadro que está tudo certo. É necessário que você analise os demais condicionantes, né? O ambiente onde isso está sendo instalado, qual é o risco que as pessoas ali estão expostas, se isso é um ambiente confinado. Tem todo um rol de informações, aí, um checklist que precisa ser feito previamente para que você monte um diagnóstico, um raio-x adequado do perfil que está sendo solicitado, quer seja para 1 ou para 10 carregadores. É lógico que quando nós falamos de um carregador numa casa é uma coisa mais simples do que você falar em 10 carregadores no subsolo confinado de um prédio. Então, o que é importante analisar então, é fazer um checklist adequado para o nosso cliente, informando para ele as reais necessidades. Eu acho que essa é a tarefa fundamental, é a obrigação, aí, é o conhecimento principal que o engenheiro tem que ter, domínio, que não é só olhar aquela instalação do ponto de vista elétrico, mas olhar do ponto de vista civil. Tudo que envolve a instalação de um carregador. Não é simplesmente a instalação elétrica. Existem outros fatores aí que eu acho que influenciam diversas disciplinas da engenharia que contam com a exaustão mecânica, com o sistema de sprinkler, eventualmente se ele existe, se não alguma outra forma de combater ou mitigar esse princípio de incêndio. Por mais que as montadoras hoje disponham de baterias com tecnologias modernas e invólucros adequados e todo o sistema de segurança, mas enfim, existe o risco e quando ocorre um sinistro ele é de grande monta, ele é um sinistro bem complicado. Nós temos visto alguns acidentes com veículos elétricos em que não sobra quase nada do veículo após o incêndio, porque é uma massa de calor produzida em grande quantidade num curto espaço de tempo e que não é fácil de ser apagado. Então esses cuidados são necessários. Então é isso, eu acho que o importante é que nós como engenheiros tenhamos a capacidade de analisar do ponto de vista civil, elétrico, mecânico, analisar essas questões todas envolvidas e quando der um parecer para um cliente nosso a respeito de uma instalação, poder dar um parecer com mais segurança, uma orientação mais adequada sobre as reais necessidades daquela instalação. O que eu posso dizer é que para nós aqui, a ID Engenharia, isso já ocorre no momento em que nós elaboramos a proposta para o cliente de já fazer esse alerta de que esses serão os próximos passos e que o cliente será confrontado com uma necessidade não só da instalação elétrica, mas com outras questões envolvidas, porque nós não fazemos um projeto de instalações para um carregador ou vários, pensando somente na instalação elétrica. Eu não me responsabilizo quando envolvem situações de risco como essa. É necessário que nós tenhamos mais cuidado. Então é isso, fica aí a dica da semana. Eu acho que o importante é ter essa visão mais abrangente aí dos carregadores e estar acompanhando as normas. Estamos acompanhando aqui as publicações do Corpo de Bombeiros e assim que nós tivermos novidades eu trago aqui mais um post aí, uma publicação para a gente estar avaliando isso, tá bom? Um grande abraço a todos aí. Não esquece de deixar o seu like aí no final, comenta se você gostou e nós vamos seguindo aí com o nosso podcast. Um grande abraço.